Hoje é difícil encontrar alguém que não esteja com o celular na mão. Basta um movimento para estar conectado ao mundo. Na casa da Michelle, ela e os filhos passam boa parte do tempo mexendo nos aparelhos eletrônicos, smartphones e tablets. E aí, quando o mundo virtual entra em ação, tudo ao redor perde a graça. Os gêmeos Henrique e Miguel têm 8 anos e trocam as brincadeiras na rua por joguinhos no tablet. A gente vê um pouco de YouTube, a gente brinca no celular, a gente joga jogo. Além dos gêmeos, Michelle também tem outra filha, Catarina, de 6 anos. Na casa, todo mundo está conectado. Ela até tenta controlar o acesso dos filhos à tecnologia, mas nem sempre isso é possível. A gente tem alguns acordos de uso pela manhã, então de manhã a gente coloca alguns horários e a gente entra em algumas negociações. A minha vontade era que fosse a partir das 10, eles vão negociando comigo a partir das 9, e aí a gente vai fazendo esse joguinho. Hoje eles ainda não têm videogame, e eles já têm 8 anos, né? Então a minha data é a partir dos 10, e isso não tem negócio. O acesso deles a tablet, celular, quem deu foram terceiros, e sem minha autorização, né? Isso foi acontecendo, a avó deu, e o pai acabou cedendo dele, e aí na troca ficou para eles. A própria Michelle passa boa parte do tempo mexendo no celular e uma das dificuldades é conseguir separar os momentos em que ela pode ou não estar com o aparelho. Por eu ser doula, a gente está sempre de plantão, né? 24 horas, o celular não pode estar descarregado. E aí mesmo quando eu não estou de plantão, eu acabo perdendo essa noção da hora de desligar, né? Tem muitas vezes que eu posso estar com ele desligado, mas eu não desligo. O que pode parecer normal para a maioria das pessoas é visto como um problema sério de saúde por especialistas. A dependência das tecnologias pode ser sim uma doença, a chamada nomofobia. Estudos afirmam que os brasileiros passam quase 5 horas por dia conectados, uma das maiores médias do mundo. E essa necessidade de ter o celular sempre nas mãos faz a nomofobia ser considerada a doença do futuro. Mas por que é tão legal passar horas nas redes sociais, por exemplo? Esse psiquiatra afirma que depois de alguns minutos, o uso das mídias faz o cérebro liberar dopamina, uma substância que dá motivação, euforia e prazer. Então seria a liberação de dopamina no circuito de recompensa do cérebro, que isso acontece quando a gente faz uma publicação lá no Facebook, por exemplo, e vai ver quantas curtidas a gente teve. Então se a gente tem um monte de curtidas, isso libera um monte de dopamina. Isso ativa o nosso circuito de recompensa e faz com que a gente queira repetir aquela situação mais vezes, né? Edila é palestrante na área motivacional e começou a estudar sobre o tema há 7 meses. Para ela, a tecnologia é uma excelente ferramenta ao acesso à informação, mas com o uso inadequado, tem causado problemas de relacionamento entre as pessoas. Embora hoje a gente considere assim, muitas pessoas, eu tenho 5.000 amigos, eu tenho 2.000, eu tenho tantas curtidas, né? Porque hoje é uma necessidade muito grande por curtidas, por admiração. E aí o que acontece? A pessoa começa a focar só naquilo ali e esquece do convívio, esquece dessa afetividade, dessa relação pessoal, do olho a olho, do abraço. A dependência tecnológica é diagnosticada quando a pessoa não consegue controlar o uso constante da tecnologia e esta começa a gerar impactos negativos na vida social ou até mesmo problemas físicos, como insônia, ansiedade e depressão podem surgir. Então isso tem impacto na vida profissional, isso tem impacto na vida afetiva de uma forma geral, e isso tem um impacto em saúde muito grande quando a gente pensa, por exemplo, na questão do sono. Muito facilmente uma pessoa antes de dormir vai dar uma conferida ali nas mídias sociais e quando vê ela passou 1 hora olhando coisas e perdendo de estar dormindo. E isso vai ter um impacto na saúde geral, pressão arterial, desenvolvimento de diabetes, de depressão. É uma diferença quando você deixa de entregar um trabalho, quando você deixa de fazer a sua atividade na escola, quando você deixa de ter a amizade, quando você deixa de sair, quando você começa a escolher ficar recluso. Aí sim existe um problema sério que tem que ser cuidado, tem que ser analisado, tem que procurar ajuda. Nas crianças, o problema pode ser ainda maior, causando dificuldades no desenvolvimento.
principalmente na primeira infância, principalmente nos primeiros 6 anos de vida, que é quando a gente está construindo a estrutura do nosso sistema nervoso, o uso das mídias digitais, dos tablets e dos smartphones faz com que a criança fique numa expectativa de respostas imediatas, com que ela aperte o dedinho e com que ela tenha uma resposta rápida. O que acontece? A vida, na verdade, ela não nos oferece essas respostas rápidas assim, então acaba deixando as crianças muito frustráveis, com muitas dificuldades de esperar, com pouca paciência, intolerantes de uma certa forma. Se desconectar é hoje a maior dificuldade do mundo moderno. Equilibrar as atividades, portanto, é o segredo. O primeiro passo é saber a hora certa de deixar de lado a tecnologia e aproveitar a realidade. A gente precisa fazer um uso racional dela e saber fazer detox. Fazer um detox digital. A gente tem que, nos finais de semana, nos domingos, a gente tem que ter na nossa rotina momentos de detox digital, que a gente fique livre.